tem um lugar para dormir, vai ter uma jantinha ali para comer, né? Por mais que seja um arrozinho com feijão, mas bem temperadinho, uma delícia. Todos vão ter, não vão? Você às vezes está confortável com o seu emprego, né? Que você está lá, todo mês você recebe o seu salário, consegue pagar suas contas. E você vai levando, não, isso aqui tá bom para mim, estou confortável, estou recebendo meu salário, dá para fazer todas as minhas coisas. Você está confortável na sua área sentimental, né? Não, tá tudo bem. Às vezes acontece umas coisinhas aqui, mas é relevante, tá ótimo meu relacionamento. E você está confortável espiritualmente. Você vem na casa do Senhor nos cultos de sexta, domingo, senta, escuta a palavra, vem numa vigília, faz a sua oraçãozinha na sua casa e tá tudo bem. Meu irmão, eu quero te falar que não está tudo bem. Esse conforto que nós estamos vivendo, a igreja do Senhor está dormindo. A igreja do Senhor está dispersa. Nós que somos a noiva, nós estamos dormindo, adormecidas. Quantos já viram o teatro da noiva adormecida? Muitos já devem ter visto em alguma igreja apresentação. Estamos confortáveis dentro da casa do Senhor. Nós achamos que a gente vem, senta naquela cadeira, assiste o culto, vai embora para casa e não acontece mais nada. A gente não sai para pregar o evangelho, nem precisa sair. Meus irmãos, você às vezes tem uma rede social com mais de não sei quantas pessoas, você não consegue mandar no particular delas uma mensagem de fé. Nós não conseguimos abrir a boca para o vizinho que está do nosso lado, à nossa direita, à nossa esquerda, e pregar o amor de Jesus. Ah, mas eu tenho vergonha, pastora. Se eu for falar, eu não sei muito de Bíblia. Eu também não sei. Ninguém aqui sabe totalmente Bíblia. Nem os teólogos mesmo formados não conseguem explicar totalmente a Bíblia. Mas só de você saber falar quem é Jesus, quem foi Jesus, o que ele veio fazer nessa terra, você já está ganhando milhões para Cristo. Só de você fazer a diferença das pessoas saberem que você é cristão, que você serve a Cristo. Porque é muito difícil quando as pessoas olham para nós e não vê o brilho do Espírito Santo nas nossas vidas. É muito bom quando as pessoas olham para nós e falam assim: nossa, você é diferente, eu vejo algo diferente em você. Aí você fala assim: sim, sou mesmo, porque eu sou cristão. E aí vira para o irmão que está do seu lado e faz outra pergunta, faz assim: Deus já te chamou para sair da sua zona de conforto? Pergunta para ele. E aí, chamou? Você já ouviu Deus falando claramente ao seu coração? Já, Júnia? Já, pastora Terezinha? Deus já falou: saia da sua rede de conforto. Você tem sua casa para voltar, para dormir, para se alimentar. Quantas pessoas estão lá fora, nesse exato momento, sem um lugar para dormir, sem uma comida para comer? Muitas vezes, irmãos, nós estamos do lado de pessoas que estão catando comida no lixo e a gente não é capaz de ir lá comprar um alimento e dar para aquela pessoa. Quem somos nós? Que cristãos somos nós? E o diabo, ele não faz a coisa errada, ele faz a coisa certa. Ele está trabalhando de uma forma que nós cristãos estamos achando que está tudo bem. Mas é dessa forma que ele está jogando a gente lá no fundo. Porque nós não estamos exercendo com aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, na nossa mão. Às vezes Deus colocou um chamado na sua vida, um chamado na sua mão, e você despreza. Porque está confortável falar: eu não vou trabalhar de voluntário, não. É muito bom ficar sentado aqui ouvindo a palavra. Nossa, Deus, se eu for trabalhar de voluntário, tem que ficar com a mão estendida, não presta atenção no culto, tem que ficar servindo água por mão.
Irmãos, mas nós estamos aqui para fazer para Deus. Não estamos aqui realmente para aparecer para ninguém, nós estamos aqui para fazer para Deus. E faz a segunda pergunta. Você trilhou caminhos desconhecidos? Pergunta ao seu irmão se ele já trilhou. Já trilhou, irmão? Quantas pessoas já conheceram, Wellington, o que é servir a Deus, como é bom, qual é a diferença? E quantas pessoas deixaram a casa de Deus para viver uma vida do mundo, para trilhar outros caminhos? Mas infelizmente essas pessoas, nós que muitas vezes deixamos a casa do Senhor e vamos trilhar outros caminhos, às vezes pode ser tarde, porque se a gente morrer lá fora, como que fica a nossa salvação? E esse conforto que o inimigo vem colocando dentro das igrejas, nas nossas vidas, para a gente se acomodar e não querer ir fazer, não querer ir para frente. Tem pessoas que têm medo da igreja crescer, porque falam assim, se a igreja crescer, como que vai ficar? Se ficar muito grande, o pastor não vai reconhecer as pessoas. Tem pessoa que tem medo de trabalhar na obra de Deus e não dá conta. Eu não dou conta de falar, eu não dou conta de subir no altar, eu me tremo tudo. Tem gente que não dá conta de vir para a casa do Senhor todos os cultos, porque às vezes chegou cansado do serviço e a sua poltrona está confortável, o seu sofá está confortável, a sua cama está confortável. Tá certo, irmãos, nós somos carne, nós cansamos, o corpo cansa, a mente cansa. Vai ter dia que realmente você não vai conseguir sair do seu serviço e vir para a igreja, porque realmente o seu corpo está sobrecarregado. Mas isso não pode se tornar uma rotina. Você tem que ter em mente que você precisa buscar primeiramente o reino dos céus. Porque se nós buscarmos o reino dos céus, as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Deus, Ele não é Deus que volta atrás. Nós, homens, voltamos atrás na nossa palavra. Deus não volta. A palavra de Deus não faz curva. Ela é reta. Se Deus falou que se nós buscarmos a Ele, em primeiro lugar, as outras coisas vai ser acrescentada na nossa vida, Ele não vai voltar atrás, é porque vai ser acrescentada. Mas nós precisamos alertar, nós como igreja do Senhor, precisamos parar e falar, Senhor, como que está a minha vida diante do Senhor? Será que eu estou confortável? Hoje lá em casa aconteceu um fato e o Senhor logo após me deu essa palavra e me cobrou. Porque muitas vezes até nós que somos liderança, que Deus levantou, a gente fala assim, mas eu não dou conta, eu não queria, eu não gosto. Mas se Deus te levantou, Ele vai te capacitar, meu irmão. Mas minha voz não é bonita para louvar. Mas eu não sei falar. Irmãos, você está louvando a Deus. Você não está louvando para mim, nem para ninguém. Você está pregando a palavra de Deus, que tem que ser pregada. Porque a palavra fala que se nós não pregarmos, Deus vai levantar até os animais, as pedras vão clamar. Se nós não pregarmos. E quantas vezes eu, Thalita, olhando para a minha vida, eu estive confortável diante do Senhor. Para vocês terem ideia, quando a igreja era lá embaixo, a gente foi consagrada a líderes, né? Com uns 20 e poucos anos, mais ou menos. E eu ficava sentada, quem era de lá? Só a Júlia, né? Ficava sentada lá no fundo e não queria, a Júlia também, né? Não queria saber de ir para frente. Ficava acomodada, assistia a pregação, não ajudava em nenhum ministério, ia quando eu queria. A minha casa era encostada na igreja. Só que chega um momento
que Deus cobra. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Então, meu irmão, se você tem um chamado na casa do Senhor, se você também ainda não descobriu qual é o seu chamado, mas o pastor está todos os dias no grupo, precisando de ajuda, irmãos, eu preciso disso, irmãos, eu preciso daquilo, quem pode ajudar? Irmãos, vamos sair do conforto da nossa casa e fazer para a obra de Deus. Irmãos, um líder, ele não tem que andar sozinho, a igreja tem que andar junto com ele. Nós temos que nos abraçar e seguir. Se o pastor fala lá no grupo, hoje nós vamos evangelizar tal hora, nós temos que estar aqui para evangelizar. Mas eu saio do serviço 7 horas, estou tão cansado. Meu irmão, se a gente continuar assim, tem várias almas morrendo lá fora. E quando a gente chegar diante de Deus, não adianta a gente falar, Senhor, mas eu estava assim, trabalhando para sustentar minha casa. Deus vai falar assim, não quero saber, teve muitas escalas no seu horário para você poder evangelizar, falar da minha palavra, ajudar o seu pastor, fazer as coisas lá no ministério, e você sempre estava no conforto e na desculpa. Porque pessoa para dar desculpa é o tal de cristão. A gente tem desculpa para tudo. Hoje é para evangelizar, não posso porque eu vou trabalhar. Hoje tem vigília, não posso porque a vigília acaba tarde e amanhã eu vou trabalhar. Vem ajudar a dar uma faxina na igreja que está precisando. Não posso porque eu estou muito cansado. Trabalhei demais. E assim é em todas as áreas das nossas vidas. A gente está confortável no nosso relacionamento. A gente está confortável no nosso trabalho. O Senhor quer o melhor para as nossas vidas, irmãos. No momento que a gente entender que Deus tem grandes coisas para nós, nós vamos começar a romper. No momento que eu entendi que eu, Thalita, precisava ter mais que o 3º grau, que eu precisava ter um curso superior na minha vida, eu comecei a sair do quê? Do conforto da minha casa. Porque é ruim eu ter que sair lá de casa todos os dias, 4 e pouco, pegar 2 ônibus, ir lá para a faculdade, ficar até 10 horas da noite, depois chegar em casa. É cansativo. Mas se eu quiser sair da zona de conforto e ter meu crescimento na minha vida profissional, eu vou ter que fazer isso. Muitas pessoas pararam no tempo, não conseguem ir para frente. Muitas pessoas pararam no tempo porque acham que não são capazes. Muitas pessoas pararam no tempo porque às vezes algum dia recebeu uma palavra de maldição e ela acha que aquela palavra de maldição foi a última palavra. Não, a última palavra quem dá é Deus, meu irmão. E você acha que Deus, Ele ia dar a última palavra de maldição sobre nossas vidas? De forma alguma. Você acha que Deus vai falar, não, Thalita, não se forma, fica aí do jeito que você está mesmo, que está ótimo para você? Não. Deus, Ele é nosso Pai. Todos aqui que são pais e mães sabem o quanto a gente quer o melhor para os nossos filhos. Eu quero que os meus filhos terminem a escola, se formem, façam uma faculdade. Eu quero que os meus filhos vão por caminhos que vai o quê? Engrandecer eles. Mas nem sempre é assim, né, irmãos? Porque o que a gente quer não é o que a outra pessoa deseja. Não é verdade? Mas sempre lá em casa, o pastor Daniel cobra. Vamos sair do conforto. Vamos correr atrás. Porque se eu morrer amanhã, como é que vai ficar as coisas? Aquela velha história daquela vaquinha. Quem sabe a história da vaquinha? Já foi contada umas 300 vezes aqui na igreja. Eu vou contar novamente para os irmãos que estão chegando. Minha avó que me contava isso lá quando eu era criança. A história dela era assim. Certa vez, quando Jesus andava para o mundo com os seus discípulos,
Ele foi chegando até uma fazendinha, muito grande a fazenda, mas a casa muito pequenininha, muito pobrezinha a casinha. E ele falou para os discípulos: hoje nós vamos dormir nessa casa. E ali eles chegou lá, bateu, e as pessoas todas ali conheciam quem era Jesus. Aí ficou: nossa, Senhor, o Senhor na minha casa. Hoje nós vamos passar a noite aqui. Nossa, Senhor, mas nós não temos nada. A gente só tem isso aqui e tal. Nós dormimos aqui nessas palhas. Não se preocupe, não tem problema. E aí o fazendeiro lá, o dono daquela fazenda, pega um copo de leite e vai distribuindo para eles e fala assim: olha, isso aqui é a única coisa que tem para nos sustentar. É aquela vaquinha que está lá de fora. É ela que dá o leite para nós todos os dias, aquela única vaquinha. Tá bom, eles passaram a noite. No dia seguinte se despediram daquele fazendeiro e seguiu viagem. No meio do caminho, Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, eu acabei de matar aquela vaquinha. Aí Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, mas que maldade, por que o Senhor fez isso? Era o único sustento daquela família. Jesus olha para Pedro e fala assim: daqui a alguns anos nós vamos voltar aqui e você vai ver o que aconteceu. Passaram-se alguns anos, Jesus e os discípulos voltam ali, só que eles já não reconhecem. Cadê aquela casinha? Cadê aquela miséria, pobreza? Aquela fazenda está enorme, com várias cabeças de gado, caminhonetes, carro e aquele tanto de gente, uma prosperidade. Aí Pedro fala: Jesus, mas essa aqui não é a mesma fazenda? Jesus diz: é sim. E quando eles batem na porta, aquele mesmo fazendeiro vem recebê-los e fala: ô Jesus, hoje tem fartura na minha casa, o que o Senhor pedir eu coloco para o Senhor comer na mesa. Aí Jesus fala assim: deixa eu te falar uma coisa. Aquela vez eu vim aqui, vocês não tinham quase nada, só uma vaquinha, o que aconteceu? Ele falou: ô Senhor, infelizmente a vaquinha foi pastar, caiu e morreu. Depois desse dia, meu filho teve que levantar e trabalhar. Nós fomos atrás das coisas, nós começamos a comprar, a vender e fomos adquirindo as coisas. E hoje a gente está nessa prosperidade. Então aquele conforto, comodismo que aquelas pessoas viviam ali, naquela parábolazinha ali, não deixava eles ir para frente. Eles viviam na miséria, na pobreza. Eu não falo pobreza somente de dinheiro, não, irmãos. Nós estamos falando isso também do espiritual. Às vezes nós estamos vivendo uma pobreza espiritual. A gente não consegue ir para frente. A gente vive só com doença, enfermidade, sabe, maldição, aquela coisa ruim. A pessoa está sempre doente, não consegue ir para frente. A pessoa não consegue prosperar. A pessoa não consegue fazer nada da vida dela. Nem sempre a pobreza do dinheiro, da carne, é o que prevalece, mas a pobreza da alma. Essa igreja poderia estar cheia, mas o problema não é as pessoas que estão lá fora que não querem vir. Muitas vezes o problema somos nós que não queremos ir buscá-las. Quantos dias tem na semana? Não é possível que um dia nós não podemos tirar para evangelizar. Ah, pastora, mas eu prego meu vizinho da direita, da esquerda, da frente. Ele nunca quer vir. Continua plantando a semente. Continua fazendo os convites. O Espírito Santo é quem vai lá e faz germinar. Uma hora aquela semente vai crescer, vai dar frutos. Às vezes você vai trazer uma alma para a igreja, mas essa uma alma vai se batizar, vai aceitar Jesus como Salvador da vida dela. E vai ser uma pedra na sua coroa lá no céu. E lá em Mateus 19, 26... Alguma vez Deus já lhe pediu para fazer algo e sua resposta foi: eu, Senhor? Já? Já, irmãos? Alguma vez Deus já te pediu para fazer algo e você falou: mas eu, Senhor? Você já fez essa?
Já se fez essa pergunta? Eu, Senhor, eu realmente, Thalita? Mas eu não sou capaz, não. Ó, querido, o inimigo é que está fazendo você perguntar, eu? A pergunta melhor seria, por que não você? Você com Deus é imparável, incomparável, e nada é impossível para Deus. Jesus olhou atentamente para eles e disse: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas para Deus tudo é possível. Quando Deus te chamar para fazer algo, não fala, eu, Senhor. Tem certeza, eu, Thalita? Mas tem gente muito mais capacitada que eu. Como que eu vou pregar sendo que o pastor Daniel é formado, ele fala super bem? Não, irmãos. Jesus, ele usa até uma criancinha para pregar. Falando as palavrinhas dela erradinha, mas Deus quebranta corações através de uma criança. Por que a gente muitas vezes duvida de nós mesmos? Por que nós nos colocamos tão para baixo? Por que às vezes nós achamos que a outra pessoa sempre é melhor e mais capacitada do que nós? Nós somos diferentes no quê? Nós somos piores no quê do que as outras pessoas? Nós não somos melhores nem piores que ninguém. Só de você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, irmãos, o mundo está tão precisando de Deus, de amor, que você senta num ponto de ônibus para esperar um ônibus, senta a pessoa, aí a pessoa do nada começa a puxar assunto com você e do nada ela fala assim, nossa, eu estou passando por isso, por aquilo outro. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? No ponto de ônibus. Quantas pessoas na faculdade sentadas do seu lado, chega triste, cabisbaixa, aí você fala, ô fulano, o que aconteceu? Ah, a pessoa começa a falar, começa a chorar, começa a desabar para você. Ali, meu irmão, você pode abrir sua boca e falar, olha, eu vou te falar, eu tenho um remédio para você maravilhoso, que vai curar suas feridas, tratar sua alma. E você ali começa a evangelizar. Porque quando a gente abrir nossa boca para falar do amor de Jesus, Deus vai colocar as palavras. Vai surgindo as palavras. O Espírito Santo vai te usando. Seja um canal de bênção na vida das pessoas lá fora. Seja um canal de bênção na vida do seu pastor. Quando seu pastor fala, eu estou precisando disso, seja o primeiro a falar, pastor, eis-me aqui, eu vou fazer. Por mais que às vezes eu sei que eu não dou conta, mas eu vou tentar e Deus vai me capacitar. Todos aqui são capacitados. Até o Joãozinho, até a Maitê, que é a pessoa mais nova da igreja aqui, ela é capacitada. Se Deus fala, eu vou usar essa criança hoje para falar na vida de alguém, ela ainda não fala. Mas se Deus quiser, o Espírito Santo, só da pessoa olhar para a Maitê, vai sentir Deus nela. Pois é. Precisou dele falar alguma coisa? Deus usa as crianças. Deus usou o Enoque. E a pastora recebeu a bênção que ela estava tanto pedindo. O Enoque sabia que a pastora Terezinha estava pedindo. O Enoque é uma criança. Deus usou dentro da igreja. Então Deus usa quem Ele quer, no momento que Ele quer, da forma que Ele quer. Você não precisa saber falar bem. Você não precisa ter postura apresentável. O Senhor Deus quer somente que você esteja com o coração aberto para pregar a palavra dele e saia da sua zona de conforto.
Hoje o Senhor falou grandemente no meu coração. Thalita, sai da sua zona de conforto. Irmãos, Deus tem que ser primeiro nas nossas vidas em tudo. Primeiro antes dos nossos filhos, do nosso esposo, da nossa mãe, do nosso pai. Deus tem que ser primeiro. Muitas vezes eu vou ter que largar o que eu estou fazendo para servir a Deus. O que é a vida de um missionário, um verdadeiro missionário? Ele deixa tudo para viver para Deus. Todos vai ser missionário? Não, né, irmãos? Não é todo mundo que tem chamado missionário, mas os que verdadeiramente têm, aqueles que são enviados para esses lugares difíceis, eles sabem que lá eles vão passar fome, muitas vezes vão passar sede de momento, vão ser perseguidos, mas eles escolheram por amor a Deus. Quantos pastores que têm suas casas, suas famílias, seus empregos, mas o chamado de Deus arde tão forte no coração e ele fala, não, esse é o meu chamado. E eles largam tudo para trás e vai servir a Deus. Você acha que é fácil? Não é. Ser perseguido. Mas se aqueles missionários morrerem ali, por amor a Jesus, a salvação deles é garantida. É garantida. Eu não preciso ser uma missionária, largar tudo aqui e ir para fora. Porque nem todos vão precisar sair para fora. Deus vai escolher alguns. Mas se eu for num bairro aqui da cidade, eu vou achar pessoas que precisam igual outras que estão lá fora. Mas nem isso, meu conforto, não deixa eu sair para levar Jesus para elas. Às vezes o vizinho que está do meu lado está passando por um problema, uma dificuldade igual aquela pessoa lá na África. E eu não sou capaz de sair do meu conforto e levar Jesus para ela. Às vezes o pastor está pedindo, irmãos, eu preciso que façam isso, que busquem isso para mim hoje. Eu não consigo deixar o meu conforto um pouquinho e ajudar o pastor. O Senhor falou muito sobre isso, o meu coração nesse dia. Que nós estamos muito confortáveis na nossa vida espiritual. A gente está vindo na igreja, nos cultos, sentando nas cadeiras, assistindo as pregações, mas ainda a gente não está se dando por completo para o Senhor. Quantos dias que eu estou sem jejuar? A igreja ficar parada na zona de conforto, mais vidas ele leva para o inferno. Então que 2026, irmãos, seja um ano diferente na nossa vida. Que 2026 nós possamos deixar a nossa zona de conforto, seja dentro da igreja, seja na nossa casa, seja na nossa área sentimental, espiritual. E que a gente possa prosseguir. Que nós possamos avançar. Ou será que vai ser preciso Deus fazer algo, um reboliço na nossa vida, para que a gente acorde, assim como Jesus fez na vida daquele fazendeiro? Porque muitas vezes a gente só desperta, só acorda, quando acontece algo ruim. Quando acontece algo mal nas nossas vidas. Muitas vezes nós só voltamos a orar quando um filho está doente na beira da morte. Muitas vezes nós só vamos para a igreja, buscamos a Deus, damos glória a Deus, fervorosos, quando uma pessoa que a gente tanto ama está na beira da morte. Não é verdade? Às vezes nós só damos valor às coisas de Deus quando acontece um boom. Mas que isso não venha acontecer sobre nossas vidas.
Que hoje possa haver um despertamento sobre a vida de cada pessoa que está aqui na igreja. Que nós possamos despertar. Chega na sua casa, irmãos. Se você puder ler, depois Vitor Hugo joga lá no grupo. 2 Timóteo 1:7, Filipenses 1:6, Tiago 1:5, Jeremias 29:11. São palavras que Deus, Ele coloca a gente para cima. Ele fala, vai e faça acontecer, meu filho, eu estou contigo, eu te capacito. O Senhor, Ele está conosco. A própria palavra de Deus fala, se nós passarmos no vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. Então não tenha medo, irmão. Se prepara, saia da zona de conforto, jejum, ora, busque a Deus e vá fazer a palavra de Deus ser cumprida nas nações. Porque de qualquer forma as pessoas vão ter que escutar do amor de Deus. Se eu não for, se a Júnia não for, se a Joana não for, as pedras vão. Alguém vai ter que falar. Alguém vai ter que se levantar e ir. E o Senhor Deus, quando a gente chegar diante dele, Ele vai falar, me apresente suas mãos, o que você fez. Ah, Senhor, eu fiquei o tempo todo correndo atrás do meu emprego, da minha saúde, meu bem-estar físico, da minha mansão que eu queria construir, isso, aquilo, outro. O Senhor falou, não, isso era relevante também, você podia fazer tudo isso, não era pecado, mas você ficou só nisso, não fez mais nada, não pregou para ninguém, não levou ninguém para a igreja. Em 2026 vamos mudar essa situação aqui. Vamos buscar as almas que estão perdidas lá fora. Infelizmente eu vi uma pessoa na rede social falando assim, nossa, eu quero chegar no inferno numa carruagem, a categoria, com muita cerveja e uísque, que não sei o que. Eu pensei, misericórdia, Senhor, ele não sabe realmente o que ele está falando. Porque tem gente que acha que o inferno é uma boatezinha quente, gostosa, maravilhosa. Não. Inferno existe, céu existe. Lembra lá do rico e de Lázaro? Lembra? Rico foi para o inferno e ficou pedindo ajuda. Fala para minha família aí, não ir para o mesmo caminho que eu, senão eles vão vir para cá. Inferno existe. É real. E a nossa única oportunidade de não ir para o inferno é agora, é aqui. Enquanto os nossos olhos carnais estão abertos, enquanto a gente está respirando o fôlego de vida. Porque depois que esses olhos fechar, não adianta mais. E só existe um caminho, uma verdade, uma vida que se chama Jesus. Só esse caminho vai levar para o céu. Se outra pessoa chegar para você e falar que tem outros caminhos para você chegar até o céu, essa pessoa está mentindo, porque não tem. E você tem que falar para as outras pessoas, não existe meio termo, é somente Jesus que leva para o céu. Só Ele pagou um preço de cruz pela minha vida e pela sua vida. Você quer saber mais? Senta aqui que eu vou te explicar. Como que foi o sacrifício de Jesus? Porque tem pessoa que não sabe, irmãos, o sacrifício de Jesus ainda. Quer saber mais? Vai comigo sexta-feira lá na igreja às 19 horas, domingo às 19 horas. Quer saber mais? Nós vamos cobrar o pastor Daniel Escola Bíblica Dominical. Que é aqui que vocês aprendem de Bíblia, na Escola Bíblica Dominical. Mas vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, meu irmão, nessa noite, você aprendeu que tem que deixar a zona de conforto. Todas as vezes na sua casa, que você pensar que você está na zona de conforto, peça a Deus para te dar uma sacudida. Fala, Senhor, não é aqui que eu devo estar. Ai, está me dando um desânimo, Senhor, estou meio desanimada das coisas do Senhor. Nossa, está acontecendo tanta coisa.
que eu estou desanimando. Nossa, hoje eu estou desanimada de ir na igreja. Irmãos, pensa se Deus desanimasse de nós. Como que estaria as nossas vidas agora? Pensa se Deus lá atrás, quando o homem se rebelou contra ele falasse, não vou mexer com esse povo mais não. Nós estaríamos condenados ao inferno agora, infelizmente. Ele não teria mandado seu filho Jesus por nós, e nós seríamos condenados pela eternidade. Então, às vezes o desânimo vem mesmo, vem forte. É Satanás para querer te parar. É Satanás para querer te lançar lá nas coisas do mundo. Porque às vezes as coisas do mundo parecem ser mais confortável, legais, boazinha. Porque as coisas do mundo de momento é mais bonito. O diabo, ele não traz um bicho de 7 cabeças feio, horrorento na sua frente. Ele vai trazer um príncipe. Ele vai trazer manjares, a melhor comida que você gosta. Ele não vai trazer jiló para mim, que eu detesto jiló. Ele vai trazer o quê? Que eu mais gosto. Você entendeu? Bobos somos nós de cair na lábia de Satanás. E eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar nessa noite. Fechasse os seus olhos. Mas sai do comodismo nessa noite, abra sua boca e fala com Deus. Não deixa só o pastor falando, não. Fala, Senhor, me tira dessa zona de conforto que eu entrei, Pai. E eu não consigo sair mais. Irmãos, aqui acima de nós tem um mundo espiritual. Então, se você olha assim, que força você está colocando para o anjo trazer sua bênção? Nenhuma. Então, tem gente que não recebe a bênção e fala assim, mas eu estou orando tanto, por que eu não recebo a bênção? Porque sua oração não ultrapassa nem esse telhado. Então, você tem que orar com fé, com perseverança, com determinação. Ora nessa noite, igual se você estivesse precisando de uma cura para uma pessoa que está lá na UTI. Porque quando a pessoa está precisando, a gente ora com força e garra. Então, ora pela sua vida. Você não vai orar pela vida de ninguém nessa noite. Você vai orar por você. Para Deus te tirar dessa zona de conforto. Tirar esse iceberg da sua vida. Essa pedra de gelo que você se tornou nessa noite. Amém? Senhor Deus e Pai, nessa noite, Senhor Jesus, eu oro, Senhor, primeiramente pela minha vida, Pai. Senhor Jesus, aonde eu me perdi, aonde eu fiquei parada no tempo, Senhor Jesus. Oh, Pai, aonde o inimigo implantou na minha vida, que eu não era capaz, que eu não gosto, que eu não consigo prosseguir, Senhor Jesus. Nessa noite eu te peço perdão, Senhor, pelas várias vezes que eu neguei a Tua palavra às pessoas, Senhor Jesus. Eu te peço perdão, Senhor Jesus, pelas várias vezes que eu não cumpri com a Tua palavra, Senhor, com o Teu Evangelho. Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, eu te peço que o Senhor alcance a vida do meu irmão, o coração de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Senhor, nos ensine, Pai. Nos dá entendimento, Senhor, a prosseguir, a ir à frente, Senhor Jesus. Pai, não deixa nós ficarmos no conforto da nossa casa. Não deixa nós ficarmos, Senhor, no conforto do dia a dia, Senhor Deus, e nos perdermos, Pai. Senhor Jesus, aquele chamado que o Senhor colocou na nossa vida, no nosso coração, Senhor Jesus. Pai, eu te peço que nessa noite o Senhor venha acender esse chamado na vida do meu irmão. Senhor Deus, traga de volta, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor um dia colocou na vida dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, eu te peço que o Senhor alcance a vida de cada um. Alcance a casa, Senhor, a vida sentimental, a vida profissional, a vida espiritual. Senhor Jesus, que nós não venhamos aceitar, Senhor Jesus, as coisas poucas, Senhor Deus, mas que nós possamos, Senhor Jesus, receber muitas bênçãos do Senhor, Pai. Oh, Senhor Deus, nós não nos conformamos com migalhas, Pai.
da forma que estamos vivendo. Nós queremos mais de Ti, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor está pronto a nos abençoar, que o Senhor está pronto a nos honrar, Senhor Jesus. Oh, Pai querido, Pai amado, que a prosperidade, que a paz, a saúde, a graça do Senhor alcance a vida de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor possa alcançar a vida das mulheres, dos homens, das crianças, Senhor Jesus. Oh, Pai, que esse ano de 2026 seja um ano diferente nesse ministério, seja um ano de crescimento, de restauração, seja um ano de batismo de muitas almas. Senhor Jesus, que esse ano, Senhor, nós possamos ganhar vidas, Senhor Jesus, verdadeiramente para o Senhor. Vidas que não vão se afastar da Tua casa, vidas que vão permanecer nos Teus caminhos, vidas, Senhor Jesus, que não vão estar na zona de conforto, mas que vão ganhar outras vidas para o Senhor. Pai, abençoa as células, meu Pai, que estão na casa dos meus irmãos. Senhor Jesus, que a cada dia mais essas células possam crescer, Senhor, dar frutos, Pai. Abençoa quem está ali na frente, Senhor Jesus. Cubra a vida dos líderes, Senhor. Oh, Pai, abençoa a vida dos evangelistas, dos missionários desse ministério, dos pastores, Senhor Jesus, dos obreiros, Senhor, das professoras da escolinha, Pai. Derrama a Tua graça, a Tua unção sobre a vida de cada um. Abençoa a vida dos irmãos que frequentam esse ministério, Pai. Oh, Senhor Deus, que a Tua graça esteja sobre a vida de cada um, Senhor Jesus. Oh, Pai, se o meu irmão veio aqui buscando uma resposta, Senhor, buscando por uma cura, meu Pai. Oh, Senhor Deus, o Senhor sabe o que cada um está pedindo nessa noite, desde o mais simples até o mais difícil, Senhor. Que o Senhor venha responder em nome de Jesus. Eu peço que você estenda suas mãos lá para a medicina agora. Nós vamos interceder pela vida da Noemi, amém? Senhor Deus e Pai, neste momento agora, Senhor, eu intercedo pela vida da Noemi, Senhor, aquele bebê que está ali internado, Senhor. Pai querido, Pai amado, nós determinamos a cura dela, assim como o Senhor curou a minha tia. Eu creio que o Senhor pode curar também aquela criança. Senhor Deus, tira aquela criança da UTI. Senhor Deus, tira todos os aparelhos que estão sobre ela, meu Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa devolvê-la para os pais com saúde, Senhor, revigorada. É o que nós te pedimos. Senhor, que o Senhor entre com providência sobre a vida daquela criança. Que o Senhor passe uma gota do Teu sangue sobre o corpo dela, meu Pai. Aonde estiver uma enfermidade, aonde estiver um problema, que o Senhor vai tirando, vai curando nessa noite. Pai, também te peço que o Senhor abençoe a vida da mãe dela, dê saúde para a mãe dela, Senhor Deus. Revigora as forças dela, do Pai, Senhor Jesus. E nós determinamos aquela família abençoada para a honra e glória do Senhor Jesus. E a igreja aplauda ao Senhor bem forte, amém? Glória a Deus.